Bom, então dando sequência para a nossa última parte dessa videoaula sobre classificação dos aços, aqui no nosso campo de Luzerna. Vamos falar sobre aços para trabalho a frio. São aços ferramenta para trabalho a frio. Quando eu falo em aços ferramenta para trabalho a frio, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, são aços que vão servir de ferramentas para trabalhar outros aços, outros materiais. Por exemplo, quando eu faço uma peça mecânica qualquer, imagine uma chave de boca qualquer, um instrumento bastante conhecido. Essa chave de boca, ela é uma peça metálica que, para virar uma chave de boca, ela precisou passar por um processo de fabricação chamado forjamento. As chaves de bocas maiores precisam ser feitas a quente. Você aquece o pedaço de aço, coloca sobre uma ferramenta, sobre uma matriz de forjamento, que tem a forma da chave de boca, e aplicando pressão mecânica, você faz a deformação daquela matéria-prima aquecida que vai dar origem à chave de boca. Bom, isso é um trabalho a quente. Quando eu aqueço o material que vai ser transformado, eu tenho um trabalho a quente. Usado para trabalhar esse material a quente, as ferramentas que são feitas de aço, ferramenta para trabalho a quente. Eu usei o exemplo da chave de boca grande, que precisa ser aquecida, mas as chaves de bocas menores, as pequeninas, elas podem ser feitas a frio. O que significa fazer a frio? Significa fazer em temperatura ambiente, sem a necessidade de aquecer a matéria-prima. Eu pego o aço frio, coloco nessa ferramenta, nesta forma, faço a conformação mecânica e deformo esse material no forjamento a frio, deformo esse material até virar uma pequena chave de boca. Desse contexto, vocês já podem imaginar que o aço, ferramenta, ele precisa ser um aço extremamente resistente mecanicamente, porque ele tem que deformar o aço sem que ele próprio, o aço ferramenta, se deforme. Porque, é claro, um aço ferramenta, uma ferramenta de conformação, tem que resultar na produção de milhares de peças, talvez. Enquanto que a matéria-prima precisa ser deformada para tomar a forma da peça. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que um aço ferramenta precisa ter alta resistência mecânica e alta dureza. Alta dureza também para não se desgastar muito facilmente, e quanto menos se desgasta, mais peça produz, aumenta a vida útil da matriz, o que diminui também os custos de produção. Sobre os aços para trabalho a frio, então, vocês sabem certamente que um aço é muito mais fácil de se deformar a quente, um aço matéria-prima, a quente, do que a frio. Isso não há nenhuma novidade, os ferreiros já sabiam disso lá na Idade Média. Então, se a frio é muito mais difícil de deformar, é claro que os aços ferramenta para deformar o material a frio precisam ter altíssima resistência mecânica, muito maior do que aqueles aços que vão ser utilizados para ser ferramentas de trabalho a quente. Um aço para trabalhar frio, então, precisa ter alta dureza, alta resistência mecânica, precisa também ter elevada tenacidade. O que é tenacidade mesmo? Resistência a sofrer choques, sofrer impactos, absorção de energia por impactos. Tenacidade. Aços ferramentas, apesar de duros ou resistentes mecanicamente, precisam ter tenacidade. Isso vai fazer com que esse material possa ser aplicado nesse tipo de função, né, como ferramenta. E quando eu falo em ferramenta, eu não estou falando da chavezinha de fenda que serve lá para apertar o parafuso. Não, não é essa ferramenta que eu estou falando, nem do machado, nem da enxada, nem do martelo.
falando então de ferramentas industriais para ser utilizados em processos de fabricação específicos. Esses aços, para adquirir essas características, para poderem ser aplicados como ferramentas, eles precisam ser temperados e revenidos. São tratamentos térmicos, que nós teremos uma aula específica sobre isso. Tratamentos térmicos que deixam o material beneficiado, deixam o material melhor do que ele enquanto matéria-prima. Adquire resistência mecânica através desses tratamentos térmicos. No caso dos aços para trabalhar frio, as principais classes desses aços são a classe A classe O e a classe D. Principalmente a classe D, que é a classe mais utilizada, tem a larga utilização, principalmente na indústria nacional aqui, né, no Brasil. O endurecimento desse material, dado por tempo e revenimento, é feito principalmente pela formação, em primeiro lugar, de martensita na estrutura do material, mas também pela formação de carbonetos, sobretudo carbonetos de cromo. Ora, carboneto de cromo é uma estrutura que vai ligar átomos de cromo com átomos de carbono, formando esses carbonetos, que são extremamente duros e resistentes mecanicamente, o que faz, de uma forma global, aumentar a dureza e resistência mecânica do aço como um todo. O cromo, por ser muito utilizado, é um dos elementos de liga mais baratos que tem. Também o cromo é um dos elementos químicos que formam os carbonetos mais duros e de melhor condição de temperabilidade global da liga. Veja que interessante. Então, o cromo é um dos melhores elementos químicos para adição de aço e também é um dos mais baratos. É uma das poucas coisas na vida que o melhor é também o mais barato. Qual é o problema do cromo, enquanto carboneto de cromo? É que ele perde temperatura com muita facilidade. Em torno de 300 graus de temperatura, 300 Celsius de temperatura, esses carbonetos de cromo já começam a ter uma grande instabilidade, começam a se dissolver, e ao se dissolver, eles fazem com que a liga, com que o bloco da ferramenta perca a dureza e perca a resistência mecânica, deixando de ser apto para atuar como ferramenta de uma conformação a frio, por exemplo. Quando ele trabalha a frio, está tudo bem. Agora, se precisar colocar temperatura, ele deixa de ter as suas características que o levam a ser um bom material de escolha para a ferramenta. Então, para trabalhar frio, ótimo. Eu consigo trabalhar com aços que são temperados e revenidos e enriquecidos principalmente com cromo e alto teor de carbono para endurecer esse material. Das três classes que eu havia falado anteriormente, a classe A ela é temperada em água, a classe O é temperada em óleo e a classe D ela pode ser temperada em água, né, ou em óleo também, e em alguns casos até mesmo em ar forçado, que são classes de altíssimo teor de carbono e também de cromo, então eles temperam muito facilmente. Na classe A, são utilizados principalmente para fazer pequenas punções de furos, de matrizes de extrusão, de matrizes de injeção. A classe O, bastante utilizado para fazer facas de corte, de repique, corte de papel, corte de madeira, na indústria da celulose é bastante usado esse tipo de material. E a classe D, então, com grande resistência mecânica, grande dureza, mais do que as outras duas citadas anteriormente, são utilizados para fazer punções e matrizes de forjamento, punções e matrizes de estampagem, extrusão, rolos de laminação para fazer chapas, entre outras ferramentas para conformação mecânica em geral. Bom, para trabalhar quente, eu não posso usar um aço que eu usei para trabalhar frio. Por quê? Porque para trabalhar quente eu vou ter que aquecer o material para fazer a deformação. O aço aquecido, normalmente, ele trabalha na faixa de 1.200 graus para fazer um forjamento de aço. Esse
essa temperatura, embora não passe completamente para a ferramenta, na superfície de contato entre a ferramenta e a matéria-prima, eu tenho trocas de calor. E ali facilmente eu extrapolo os 300, 400 graus, sobe até mais do que isso. Então, portanto, os aços para trabalho a frio, que são basicamente endurecidos por carbonetos de cromo, no trabalho a quente eles não servem. Por que, que não servem? Porque a temperatura do trabalho a quente vai dissolver os carbonetos de cromo. Logo, eu vou precisar ter aços para trabalho a quente que são enriquecidos por outros elementos químicos que são mais estáveis termicamente do que o cromo, como, por exemplo, o molibdênio, o tungstênio, o vanádio, o nióbio, além de uma quantidade considerável de cromo, porque o cromo também, além dos carbonetos, ele serve para ajudar na temperabilidade do material. Então, são aços, esses para trabalhar quente, são aços que eles são mais ricos em diversidade de elementos químicos. Dentro dos aços para trabalhar quente, os mais conhecidos são os da classe H, principalmente o H13. Se você não tiver uma aplicação muito específica ou não tiver um conhecimento muito grande sobre aços para trabalhar quente, e você tiver que escolher um, você vai certamente escolher o H13. O H13 é o feijão com arroz dos aços para trabalhar quente. Os aços para trabalhar quente, então, formando carbonetos com esses elementos que ficam mais estáveis termicamente, a gente consegue trabalhar os materiais em altas temperaturas. Né? A gente vai utilizar para quê? Para fazer ferramentas, matrizes, punções, para forjamento a quente, para extrusão a quente, para injeção a quente, para laminação a quente, entre outras coisas a quente. Eu queria falar ainda sobre os aços rápidos. Aços rápidos têm esse nome porque eles são aços que, quando foram desenvolvidos para o processo de usinagem, para remoção de material. E eles foram chamados de aços rápidos porque eles removiam o material mais rapidamente do que os aços utilizados até então, que eram aços ao carbono de elevadíssimo teor de carbono. Os aços rápidos, então, foram criados para a usinagem, mas com o passar do tempo, a própria tecnologia da usinagem foi mudando e esses aços rápidos lá na usinagem foram substituídos por metal duro, que são produtos da metalurgia do pó, né, através da sinterização de pós, os bits, né, enfim, da usinagem. E aí os aços rápidos para esses fins ficaram quase obsoletos. Hoje em dia ainda os aços rápidos são utilizados em usinagem para fazer pequenas operações e para fazer muito a parte de furação, né? Brocas, por exemplo. Quando você pega uma broca na sua casa, uma furadeira, e você vê na broca escrito HSS, é um aço rápido, de High Speed Steel, aço rápido. Então, ainda é utilizado para esses tipos de aplicações. Mas para as aplicações em geral de desbaste e acabamento de peças, principalmente no torneamento, ele já não é mais tão utilizado. Agora, os aços rápidos, eles têm uma característica que ele tem alta dureza, alta resistência mecânica e também tem altíssima tenacidade. Resiste a impacto muito bem os impactos, ele absorve bem os impactos. Logo, a conformação mecânica se aproveitou desses aços rápidos para utilizar eles para fazer ferramentas, sobretudo ferramentas de forjamento que precisa de muito choque ou de muita sequência de choques. Por exemplo, imaginem vocês uma máquina de fazer parafusos. A conformação mecânica da cabeça do parafuso precisa lá de 3 ou 4 etapas e faz numa velocidade que você pode fazer aí 300 parafusos por minuto. Máquinas automatizadas. É muito choque, um choque atrás do outro. Então, é necessário que você tenha um aço de altíssima absorção de impacto, altíssima absorção de energia, ou seja, de altíssima tenacidade, para que sirva para esse tipo de aplicação.
Os aços rápidos, então, o mais comum deles é o M2, é um aço bastante caro, é um aço de tratamento térmico complexo e, consequentemente, caro. Então, você vai usar ele para aplicações onde você precisa de, em situações específicas, de muita resistência ao impacto, a choque, né? Como o caso, por exemplo, aí da fabricação de porcas, parafusos, entre outras pequenas peças conformadas. Além, evidentemente, das figuras que estão mostradas aí, né, de fresas, brocas e outros tipos de ferramentas de corte. Existem vários outros tipos de aço, várias outras classificações, autores diferentes usam classificações diferentes. Essa classificação nós nos baseamos praticamente em uma divisão entre aços de baixa liga e aços de alta liga ou de aços especiais e fazendo a divisão por aplicação desses materiais. Com isso a gente encerra então essa nossa sequência de aulas sobre a classificação dos aços. E eu vou encerrando o vídeo também. Estudem, fiquem atentos aos próximos vídeos que nós vamos tratar na sequência sobre mecanismos de endurecimento dos aços. Muito obrigado e até mais. Tchau.